E aí, jovens que estão em busca da prosperidade, tudo bem com vocês? Eu sou o Leandro Ravagnani e estamos juntos aqui nessa caminhada para em breve desfrutarmos o melhor dessa vida. No vídeo de hoje, que está imperdível, nós vamos começar a montar a nossa carteira de investimentos e faremos a distribuição das modalidades de investimentos com as devidas porcentagens para cada item. Antes de tudo, já se inscreva no canal e desce o porrete aí no botão de curtir. Quando falamos em carteira vencedoras, precisamos entender que essa será a nossa carteira que iremos construir ao longo da nossa vida, da nossa jornada. Isso daí a gente vai começar a construir dia após dia, mês após mês e anos após anos. Lembrando que quando eu falo aqui, sempre é no longo prazo. Lembra daquela simulação da primeira aula, quando comparamos com o modelo atual do Brasil, o INSS? A simulação foi feita para 35 anos. Ah, mas isso é muito tempo. Meu filho, cabeça adianta. Você fazendo a carteira ou não, esses 35 anos vão passar. Ao menos que você fique pelo caminho, e eu acho que não é o que você quer, né? Para de ser imediatista. Isso é uma jornada. Você só está começando, está aprendendo ainda. Precisa ficar muito claro na sua mente que existe o tempo para plantar e o tempo para colher. A ideia dessa carteira vencedora é uma carteira que cresça com o passar do tempo e que vá gerando a renda. É isso o nosso foco, que todo mês pingue um dinheirinho na sua conta através dos dividendos, com essa distribuição que as empresas fazem, bem semelhante a um aluguel de imóvel, que é o que eu já expliquei aqui para vocês. E aí, fazendo a diversificação da carteira, que eu vou mostrar aqui quanto que a gente vai alocar em determinado ativo, a gente não se expõe muito a um determinado item e com isso a gente consegue fazer uma proteção da nossa carteira. A gente tem que gerar o risco da ruína. Então o que é o risco da ruína? É aquela história que a gente sempre ouviu, nunca depositar todos os ovos numa cesta só, porque se isso daqui que enche os olhos, às vezes você vai encontrar um investimento que está rendendo trocentos por cento por ano, isso vai encher os seus olhos, você vai ficar com vontade de investir e colocar toda a sua renda nisso daqui. Mas se isso der ruim, isso daqui é a sua ruína, você perdeu tudo, é fim de jogo, game over. E mais do que isso, com essa diversificação, a gente também terá uma carteira anti-crises, que isso também vai ser muito importante para a gente vai ter que saber lidar nos momentos de crise e nos momentos de crescimento, de oportunidade, momentos de altas. E aí nós faremos da seguinte forma, nós vamos dividir em 4 modalidades, sendo a primeira vai ser a nossa reserva de emergência / oportunidade, que a gente vai colocar esse dinheiro num CDI de liquidez diária. O segundo item a gente vai fazer com ações que são pagadoras de dividendos. Então a gente vai comprar ações e aí com isso a gente se torna acionista, a gente vai ter uma parte ali da empresa, que são empresas como o Banco Bradesco, empresas de energia como Taeso, a própria Vivo. Então essas são empresas que distribuem dividendos, que é o que nós vamos focar na nossa carteira. A terceira opção são os fundos imobiliários, que é bem semelhante com o aluguel de um imóvel, que eu já expliquei ali para vocês como que funciona. Então nós teremos 25% em fundos imobiliários. E aí, por último, para completar os 25% para a gente atingir, lógico, 100%, nós teremos investimentos em ações e REITs. São como fundos imobiliários, só que no mercado americano. A gente vai investir diretamente nos Estados Unidos. Essa daqui é uma diversificação muito importante, porque nos outros 3 primeiros segmentos, montamos a nossa reserva, aplicamos em ações e em fundos, só que tudo isso daqui a gente está exposto ao Brasil. E aí, a partir do momento quando a gente entra com uma opção que muda geograficamente os nossos investimentos, isso a gente também acrescenta mais um item de proteção. Aí uma pergunta que vocês podem fazer é assim, nesse início eu já vou sair diversificando a minha carteira? A resposta é não. Isso vai acontecer com o passar do tempo, vai ser algo natural. Mas assim, o importante é começar com a reserva de emergência. Isso daí a gente tem que fazer aquele mínimo lá para 6 meses ou 1 ano, dependendo como você trabalha, da onde entra o seu dinheiro, que eu já expliquei num card que está nesse vídeo aqui em cima. Aí assim, depois o próximo passo, num mês você determinou, separou ali uma quantia para você fazer esses investimentos, você vai direcionar em um mês isso daí em um fundo imobiliário. No outro mês você compra uma ação. Aí no outro mês você compra um outro fundo imobiliário, porque assim, além da gente fazer essa diversificação nesses 4 segmentos, dentro de cada carteira, por exemplo, no de ações, a gente não vai ter apenas uma ação, nós teremos várias ações dentro dessa carteira. Então também é mais uma forma da gente ir diversificando isso daí. Mais uma vez, não se expor à ruína. A gente vai controlar esse risco. Eu vou mostrar para vocês como eu gostaria que estivesse a minha carteira e como que ela está atualmente. Então, como vocês podem ver, a reserva de emergência está dentro do ideal.
mas aqui observando, dá para ver que estou muito exposto nas ações e preciso comprar mais fundos imobiliários e, claro, também mandar mais dinheiro para fora, para os Estados Unidos. Mas eu vou te explicar por que tá assim. Primeiro porque é renda variável, então não dá para você controlar 100% ali a quantidade de ativos. E nos Estados Unidos, que nem ali o caso que vocês estão vendo que está mais defasado, eu comecei a investir por último, foi onde eu aprendi essa última etapa. Então é mais recentemente, foi por volta ali do final de 2020, início de 2021 que eu comecei a fazer isso. Então como eu já investia nas outras modalidades e essa acabou ficando por último, hoje o que eu faço? Quando eu vou tirar o dinheiro do meu bolso para fazer esse aporte que é sagrado todo mês, eu tô mandando esse dinheiro direto para os Estados Unidos e todo o dinheiro que eu recebo através dos dividendos, das ações, fundos imobiliários, a gente investe através de uma corretora aqui no Brasil mesmo, então é nessa corretora onde esse dinheiro é depositado. Então com esse dinheiro que eu não tô tirando do meu bolso, eu uso esse dinheiro e tô aplicando nos fundos imobiliários justamente para tentar equilibrar essa carteira. Então é assim que eu vou fazendo mês a mês. E aí, outra coisa também que fez essa porcentagem das ações tomar grande parte da minha carteira é que nos últimos anos, com a pandemia e a renda fixa, principalmente esse ano pagando muito bem, as pessoas saíram da renda variável e foram para essa renda fixa. E esse movimento, quando acontece, faz os preços no curto prazo despencarem. Então o que acontece? Como essas empresas não alterou nada, por exemplo, o Banco do Itaú, ele continua lá, ele não despencou, então essas ações continuam com bons fundamentos, é somente o preço que nesse curto prazo que caiu. Então o que acontece? Como mantém essa qualidade e o preço caiu, eu aproveito para comprar mais ações, porque isso vai me gerar mais dividendos no futuro. Então essa é a grande sacada daqui. Quando esses preços caem e a empresa continua com bons fundamentos, é hora de você comprar mais. E aí, como eu fui comprando isso mês após mês, acabou aumentando um pouco demais a minha carteira, mas agora eu tô equilibrando isso daí e trazendo próximo ali do ideal. Ah, mas como assim? A empresa caiu e agora paga mais? Eu vou dar um exemplo. Eu vou pegar aqui o caso de uma empresa, por exemplo, a Taesa. Vamos imaginar que uma ação custava R$10 e ela pagava R$1 por ação de dividendos, ou seja, para cada R$10 que você aplica, você recebe R$1 de retorno e dá um retorno de 10% sobre a aplicação inicial. Imagina que essa empresa caiu o preço ali por algum movimento do mercado e o preço de 10 passa para R$6, mas ela continua pagando o mesmo provento, o mesmo valor de R$1. Só que agora o seu retorno não é mais de 10%, é de 16%, ou seja, ficou muito mais vantajoso. E para você também entender um pouquinho mais, vamos dizer que você irá aportar R$100 nessa empresa. Se cada ação custa R$10, logo você conseguirá comprar 10 ações dessa empresa. E aí você tem dessas 10 ações, ela te pagando R$1 por ação, você vai receber R$10. E aí agora, trazendo para outra conta ali, se você vai fazer esse mesmo aporte de R$100, mas agora ela custa 6, você irá conseguir comprar 16 ações e aí é aquela mesma continha. Cada ação paga R$1, logo você receberá R$16. Olha a diferença de antes você receber R$10 para agora você receber 16. Aí você fala, ah, mas só R$6, mas isso a gente está falando com um aporte de R$100. Imagina daqui a pouco você aumentando esse aporte e nessa consistência de mês após mês, anos após anos, essa diferença aqui de 10 para 16, esses R$6 no longo prazo vai fazer uma diferença extraordinária. É isso que te faz você chegar lá no final daqui 20 anos, daqui 15 anos, entendeu? É essa diferença que a gente consegue potencializar e trazer mais rápido essa liberdade financeira. Espero realmente de coração que isso tenha ficado claro para você, para a gente fazer essa diversificação e ter seguro aqui de um ativo para o outro, quanto de um país ao outro. Me conte aqui se você já conhecia essas estratégias e se por acaso ficou alguma dúvida, mencione aqui também. Se inscreva no canal e ajude a fortalecer esse movimento, chamando o seu amigo, convidando ele para entrar nesse movimento, para prosperarem junto. E também, se você quiser interesse em conhecer o meu dia a dia, me segue também no Instagram, é @leandroravagnani. Lá eu posto quando eu recebo algum dividendos, até mesmo para ajudar vocês, para dar um ânimo para vocês. Nem sempre é um grande valor, mas todo dia pinga alguma coisinha ali que já dá para pagar um café, no outro dia já dá para pagar uma conta de água, às vezes dá para sair, pagar uma pizza, um restaurante, algo mais legal assim, entendeu? E aí então, eu vou me despedindo aqui com um beijo desse cara lindo, maravilhoso, que está abrindo seus olhos. E até mais!